Você acabou de passar um ano inteiro mergulhado em trabalho exaustivo, acumulando estresse dia após dia. Agora, finalmente, decidiu que merece um prêmio. Uma viagem exclusiva para as paradisíacas Maldivas. O destino prometia descanso, praias de areia branca e águas cristalinas. Mas, em um instante, tudo desmorona. Um estrondo ensurdecedor corta o silêncio do aeroporto, ecoando pelas paredes como um trovão sinistro. O som inconfundível de um tiro de fuzil rasga o ar, arrancando você da fantasia de férias e jogando de volta a uma realidade brutal e aterrorizante. Antes mesmo que consiga processar o que está acontecendo, gritos de pânico explodem ao seu redor. Pessoas correm em todas as direções, desesperadas. Você entende na hora. Seu sonho de descanso acabou de ser cancelado. Um grupo armado, com rostos cobertos e armas em punho, dominou o terminal. Em questão de minutos, eles assumem o controle absoluto. Com gestos bruscos e ordens gritadas, obrigam você e os demais passageiros a levantar as mãos e se reunir no centro do saguão, sentados no chão gelado, sob a mira constante de armas de grosso calibre. A ameaça é clara. Qualquer movimento em falso pode ser o último. Lá fora, a resposta das autoridades é imediata. Dezenas de viaturas policiais e equipes de elite cercam o perímetro, bloqueando todas as vias de acesso. Civis são evacuados das áreas próximas, enquanto um cordão de segurança é montado. Mas os criminosos não se intimidam. Ao perceberem a movimentação, o líder do grupo se aproxima do sistema de som do aeroporto e transmite uma mensagem gelada destinada tanto aos reféns quanto ao governo. Ele exige a libertação imediata do chefe de sua organização, preso em um presídio de segurança máxima. Para provar que não está blefando, estabelece um ultimato cruel: 24 horas. Se a urgência não for atendida, a cada hora de atraso, um refém será executado ao vivo com transmissão pelas redes sociais. Do lado de fora, o comandante da operação de resgate enfrenta um dilema angustiante. Ele sabe que ceder às exigências dos terroristas abriria um precedente perigoso para o país. No entanto, o tempo está contra ele. Em menos de um dia, precisa arquitetar um plano infalível para evitar o massacre. Mas, no momento, você não está nem um pouco preocupado com as decisões dos políticos ou da polícia. Enquanto eles discutem estratégias em gabinetes seguros, você está ali no epicentro do pesadelo, vivendo cada segundo de terror. A atmosfera dentro do terminal é sufocante. O medo toma conta de todos. Você observa os criminosos andando de um lado para o outro, armas em punho, enquanto os reféns tremem, choram baixinho e rezam por um milagre. No meio daquela multidão desesperada, algo chama sua atenção. Um homem, sentado a poucos metros de você, não se comporta como os outros. Ele não chora, não treme, não demonstra pânico. Seu olhar é frio, calculista, analisando cada saída de emergência e a posição dos guardas. Seu instinto diz que ele não é um passageiro comum. Decidido a descobrir mais, você começa a se arrastar pelo chão, tentando se aproximar sem chamar atenção. Mas, antes que consiga chegar até ele, uma ordem ríspida interrompe seus planos. O líder dos terroristas manda que todos peguem seus celulares e liguem para suas famílias. O objetivo é claro: usar o desespero dos reféns para aumentar a pressão sobre o governo. Um dos criminosos aponta a arma para sua cabeça e força você a discar. Com as mãos trêmulas e a voz embargada pelo medo, você fala com seus pais. Ao ouvirem sua situação, eles desabam em choro. Antes de desligar, você tenta tranquilizá-los, dizendo que confia na polícia e que tudo vai ficar bem. O terrorista ao seu lado ri com escárnio. Para ele, você já está morto. Assim que a ligação termina, você volta a se concentrar no homem misterioso. Espera o momento certo e, devagar, rasteja pelo chão até ficar perto dele. Com a voz mais firme que consegue, sussurra que sabe que ele não é um refém comum e pergunta se tem algum plano para sair dali. Ele não confirma nada, mas também não nega. Olha para você com desconfiança e apenas diz, para manter a calma, que o resgate está próximo. Suas palavras pairam no ar enquanto a noite cai. De repente, as luzes do aeroporto se apagam
Um blackout total mergulha o terminal na escuridão. Em seguida, o som de tiros ecoa pelo saguão, no meio do caos. Você entende o que estava acontecendo. Aquele homem tinha contato com o lado de fora e planejou cortar a energia para dar vantagem às forças de segurança. Mas quando as luzes de emergência finalmente acendem, a esperança se esvai. O agente está caído no chão, morto, em uma poça de sangue. Os terroristas já haviam previsto o movimento. Furioso com a tentativa de rebelião, o líder ordena que todos que conversaram com o espião durante o dia sejam arrastados para o centro do saguão. Você está entre eles. Os criminosos os espancam brutalmente e sem piedade na frente dos outros reféns para instilar ainda mais terror. Cada golpe dói como fogo e a dor se espalha por todo o seu corpo. Enquanto isso, a paranoia se instala no grupo. Alguém deve ter delatado o agente e a suspeita recai sobre quem teve contato com ele. O amanhece no segundo dia de cativeiro. Seu corpo ainda arde com as marcas da surra da noite anterior. Encolhido no chão, você observa pelas grandes janelas do terminal movimentos estranhos do lado de fora. As autoridades usam alto-falantes para anunciar que o governo finalmente cedeu e iniciará o processo de libertação do líder do cartel. Mas é tudo uma encenação. Enquanto finge negociar, uma equipe de forças especiais tenta uma infiltração pelos túneis de manutenção subterrâneos do aeroporto. O plano, no entanto, fracassa de forma catastrófica. Um informante dentro da polícia alerta os terroristas a tempo. Os agentes são emboscados e neutralizados antes mesmo de agirem. Ao descobrir a traição, o líder dos criminosos entra em fúria. Ele caminha até o centro do saguão, ergue a arma e dispara contra o teto, com uma voz gelada. Anuncia que o acordo original foi cancelado. Como punição pela mentira do governo, ele decide acelerar as execuções. A partir daquele momento, um refém será morto a cada hora, sem exceções, até que ele veja com seus próprios olhos que seu chefe está livre. O relógio da morte agora corre contra você, e o terror se intensifica. Seu nome pode ser o próximo a ser chamado. Sem mais opções, e com sangue prestes a ser derramado, o governo finalmente se rende de verdade. Notícias e confirmações internas chegam ao líder dos terroristas. Seu chefe foi libertado da prisão de segurança máxima e está em um local seguro. Um sorriso macabro se forma em seu rosto, mas o pesadelo para você ainda não acabou. Imediatamente, ele ordena que seus homens reúnam todos os reféns e os forcem a entrar em um grande ônibus de passageiros que já estava preparado para a fuga. O ônibus estava estacionado em uma das saídas laterais do aeroporto, pronto para a fuga, com a arma apontada diretamente para o grupo de reféns aterrorizados. O líder dos terroristas faz seu último aviso às autoridades pelos alto-falantes. Ele exige que todos os policiais e militares se retirem completamente da área. Não quer ver um único carro de patrulha seguindo-os e proíbe terminantemente o uso de helicópteros ou drones. Sua ameaça é direta. Se detectar o menor sinal de que estão sendo rastreados, começar a executar os reféns dentro do veículo sem hesitar um segundo sequer. Sua promessa final é simples. Se conseguirem escapar sem problemas e confirmarem mais uma vez que seu chefe está seguro, libertarão todos os reféns nos arredores da cidade. Enquanto caminha em fila em direção ao ônibus, com o coração batendo descontroladamente e o corpo dolorido, você sobe os degraus rezando para que essa promessa seja verdadeira. O motor ruge e o veículo começa a se mover lentamente, afastando-se do terminal do aeroporto. Você olha pela janela e confirma. Não há um único carro de polícia à vista. As autoridades cumpriram sua parte e se retiraram completamente. O ônibus avança pelas ruas da cidade em direção aos subúrbios, mas essa tranquilidade dura pouco. De repente, o motorista freia bruscamente. Um engarrafamento monstruoso bloqueia todas as faixas da avenida principal. Dezenas de veículos civis estão parados à frente, sem espaço para se mover nem um centímetro. A paranoia toma conta
dos criminosos. O líder, perdendo a paciência e temendo uma emboscada, recusa-se a esperar como um cidadão comum. Ele abre uma das janelas, saca sua arma e começa a disparar rajadas contra o asfalto e os carros próximos, gritando para que todos saiam da frente. O pânico se espalha pela rua. Os motoristas, apavorados com o som ensurdecedor dos tiros, aceleram desesperadamente, subindo nas calçadas e colidindo uns com os outros para abrir caminho a qualquer custo. Graças a essa demonstração de brutalidade extrema, a passagem é liberada num instante. O ônibus acelera e deixa a cidade sem encontrar mais obstáculos. Finalmente, o veículo para em frente a um galpão abandonado, isolado, no meio do nada. Os criminosos os forçam a descer sob a mira de armas, aos gritos e empurrões, trancando todos os reféns em uma sala enorme, fria e sombria. O desespero e o medo atingem o ápice. Na escuridão, um grupo de pessoas começa a sussurrar, planejando uma rebelião desesperada para tomar as armas dos guardas e escapar a qualquer custo. Você ouviu o plano e sabe que eles estão agindo por impulso, correndo o risco de serem mortos a qualquer momento. Aproxima-se deles e, com uma voz calma, diz que precisam se acalmar, pois seguir em frente com aquela ideia é uma missão suicida. Oferece sua ajuda para montar um plano detalhado, distribuindo tarefas precisas para cada um, evitando erros e definindo o momento exato para agir. No início, eles não confiam em você. Ninguém seguiria um plano que coloca a vida nas mãos de um completo estranho. Mas, depois de ouvir sua estratégia, todos começam a se convencer pela sua inteligência e habilidades de liderança. No entanto, há uma tensão oculta que pode destruir esse frágil plano. A paranoia em relação ao informante. Ninguém sabe em quem confiar. Observando os olhares desconfiados entre as pessoas na sala, você percebe um detalhe crucial. Dos 5 indivíduos que conversaram com o agente infiltrado, agora só restam 4. Parece que, depois de cumprir sua missão suja, um deles simplesmente desapareceu com seus cúmplices. Um alívio momentâneo toma conta de você e decide seguir em frente com o plano. No exato segundo em que a rebelião está prestes a começar, as pesadas portas de metal se escancaram. Os criminosos invadem com violência e começam a espencar todos sem piedade. Com uma brutalidade extrema, destrói a vontade de lutar de todos em um piscar de olhos. Você fica caído no chão, com um corpo quebrado, aceitando amargamente que não é o protagonista de um filme de Hollywood. Só lhe resta rezar para que os sequestradores cumpram sua promessa ou que alguém apareça para resgatá-lo desse inferno na Terra. A noite envolve o galpão em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos gemidos de dor dos espancados. De repente, uma explosão ensurdecedora destrói a parede principal do prédio. O céu noturno se ilumina com clarões ofuscantes e o som de centenas de tiros de armas automáticas ecoa pelo ar. As equipes da SWAT invadem por todos os lados com precisão letal. Os criminosos, pegos completamente de surpresa, caem antes mesmo de conseguirem erguer suas armas para se defender. Você e os outros se jogam no chão, cobrindo a cabeça para se proteger da saraivada de balas. Depois de uma sequência de tiros e gritos, os militares anunciam em alto e bom som que a área está segura. Descobre-se então que o governo nunca teve a intenção de ceder desde o início. Aquele engarrafamento na cidade não foi uma simples coincidência. Foi uma emboscada meticulosamente orquestrada pelas autoridades, usando veículos civis para forçar o ônibus a parar tempo suficiente para que um dispositivo de rastreamento por satélite fosse instalado sobre o chassi. Graças a essa tática, as autoridades conseguiram segui-los secretamente até o esconderijo. Médicos militares entram correndo e começam a atender os feridos imediatamente. Você olha ao redor, vê os sequestradores algemados ou mortos no chão e solta um longo suspiro de alívio. O pesadelo finalmente acabou. Sobreviveu ao pior momento de sua vida e a única coisa em que consegue pensar é que logo estará de volta para casa. Você está sentado na traseira de uma ambulância, enrolado em um cobertor térmico e segurando uma xícara de café quente. Observa os outros reféns chorando e se abraçando, celebrando o fim do terror. Nesse momento, um dos sobreviventes, um homem,
Se aproxima com um olhar de alívio. Ele levanta a mão para um toca aqui em um gesto clássico de vitória. Você retribui o sorriso amigável e estende o braço. Mas, em vez de bater na sua mão, ele agarra seu pulso com força brutal. Um segundo depois, ouve o inconfundível som metálico de algemas se fechando com firmeza ao redor dos seus pulsos. O pânico toma conta de você. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, ele diz com sarcasmo que você interpretou o papel de herói e vítima à perfeição. Ele viu tudo. A forma como usou o telefonema para alertar o atirador. Como se aproximou e fez perguntas para que soubessem exatamente quem eliminar. E até como aguentou a surra para manter seu álibi intacto. Ser arrastado em direção a um veículo policial blindado, junto com o resto dos seus cúmplices criminosos. Parabéns! Você queria uma viagem de férias grátis, mas em vez das Maldivas, ganhou uma estadia permanente em uma prisão federal de segurança máxima.